Peço aos irmãos que, por favor, abra a palavra do Senhor no livro de Neemias, livro do profeta Neemias, no capítulo 11. Livro do profeta Neemias, no capítulo 11, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Eu vou fazer essa leitura na NAA, a Nova Almeida Atualizada. Neemias capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher 1 de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São esses os chefes da província que moraram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Deus, nós chegamos, ó Deus, no momento em que nós acreditamos ser o mais sublime deste culto. É o momento, ó Deus, em que o Criador fala e a criatura se cala e ouve. É o momento, ó Deus, em que a Tua palavra santa é aberta e exposta. Ó Deus, o nosso pedido é que o Senhor exponha a Tua palavra e nos exponha diante da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos aprender um pouco mais sobre como servir o Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe das minhas limitações e dificuldades, mas peço que a começar de mim, o Senhor me use para que eu possa, ó Deus, todos nós aqui, sermos instruídos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos por mais esse privilégio que temos de estarmos aqui reunidos, por poder falar com o Senhor através dos cânticos, dos hinos, das orações, mas neste momento nós te pedimos que o Senhor é que venha falar conosco através da Tua palavra. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no mês de abril de 2022, o mundo se chocou com um cenário de morte e desolação que foi encontrado nos arredores de Kiev, capital da Ucrânia. Como todos sabem, desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, a Rússia surpreendeu o mundo com uma série de ataques e invasões a esse país. Porém, algo que ainda mais repulsivo sobre essa guerra chocou o mundo todo no dia 5 de abril do ano passado, quando as tropas russas se retiraram de uma cidade chamada Bucha, na Ucrânia. Os habitantes deste lugar que haviam conseguido fugir voltaram e encontraram lá um cenário desolador. Casas foram queimadas, carros destruídos, corpos de civis foram largados no meio das ruas, muitos ainda com sacolas de alimentos e encostados em suas bicicletas, ou seja, foram mortos de forma brutal e covarde. Existia também uma vala semiaberta com mais de 200 corpos. Alguns até comentam que entre os corpos haviam inclusive corpos de menores de idade que haviam sido abusados e mortos em seguida. Diante de tamanha cena desoladora, havia mais um problema: a falta de pessoas para reerguer a cidade. Haviam centenas de corpos que precisavam de ser reconhecidos, velados, casas precisavam ser reconstruídas, entulhos precisavam ser retirados do meio das ruas, isso tudo com o perigo iminente dos soldados russos retornarem à cidade a qualquer momento. O fato é que, com a cidade destruída, com muito serviço para se fazer, foi necessário então formar uma força-tarefa. Claro que provavelmente houveram pessoas que foram embora da cidade por medo de ficar nela ou por não conseguirem mais, de certa forma, viver ali. Porém, um grupo formado por líderes políticos da cidade, profissionais de saúde, os habitantes que foram convocados e mais alguns voluntários se uniram para reerguer aquela cidade. Muitas pessoas, inclusive, não tinham a menor experiência nas áreas biológicas, mas mesmo assim se dispuseram a ajudar a recolher corpos pelas ruas. Meus irmãos, eu começo essa mensagem com essa triste cena porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas semelhanças de contexto com o nosso texto. Uma cidade que se encontra desolada, com um perigo iminente e constante de ser atacada novamente, onde alguns não ficaram mais nela, mas ao mesmo tempo líderes, alguns que foram chamados e alguns voluntários se juntaram a fim de reerguê-la.
Veremos que Jerusalém, à semelhança de Bucha, precisou que os seus habitantes agissem para que ela fosse restaurada. O capítulo que nós lemos aqui, meus irmãos, trata-se de uma narrativa que contém uma lista de nomes que fizeram parte desse momento em questão. E quando nós falamos de narrativa bíblica, significa que ela tem a característica de contar algo do passado com o objetivo de ensinar as pessoas no presente. E é exatamente a intenção de Neemias ao registrar essa passagem aqui. Partindo para uma rápida contextualização, no capítulo 11 de Neemias, onde ele narra que grandes coisas já aconteceram aqui. No contexto político, o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, já venceu a Babilônia. Ele já enviou um judeu chamado Neemias para ser uma espécie de governador ali de Judá. Isso porque o rei queria um súdito leal, que estaria ali supervisionando essa área estratégica localizada entre a Babilônia, atual Iraque, e o Egito. No contexto político, no contexto histórico, melhor dizendo, a reconstrução agora do modesto templo do Senhor já havia sido feita. Lá em Esdras, no capítulo 6, é narrado isso. Neemias, ele já encabeçou o terceiro e último grande retorno do povo a Judá, no capítulo 2. Ele já liderou e organizou as diversas tarefas na reconstrução dos muros, no capítulo 3. E finalizou essa obra, conforme narrado no capítulo 6. Porém, no capítulo 7, Neemias nos apresenta um problema grave. Jerusalém estava praticamente desabitada. E isso é um problema, meus irmãos, porque Judá ainda estava cercada de inimigos que poderiam a qualquer momento atacar. E o alvo principal, com certeza, seria o coração de Jerusalém. E para piorar, sabendo desses perigos, a maior parte dos exilados preferiam permanecer nos campos ou nas cidades ao redor, do que propriamente na capital. Um outro problema era a situação religiosa de Israel. O povo não precisava apenas restaurar a cidade de Jerusalém, o povo precisava também restaurar a sua vida com Deus. Vamos lembrar do motivo pelo qual o povo foi escravizado: a total depravação do povo diante de Deus. E mesmo depois do exílio, o povo ainda teimava em deixar as coisas de Deus em segundo plano para cuidar das suas posses e dos seus interesses. Isso vai de encontro com o que Daniel disse já na sua velhice, quando ele descobre que a escravidão do povo já estava prestes a ser encerrada. Ele então diz: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Daniel 9:8. Em outras palavras, o que Daniel está dizendo aqui, e o que está sendo confirmado no texto, é que o povo ainda não havia aprendido a lição. Porque, como Daniel diz, ainda temos pecado contra ti, Senhor. Sendo assim, não somente questões sociais, políticas e econômicas do povo precisavam ser restauradas, mas a restauração espiritual do povo também era urgente. E Neemias sabe disso. Ele sabe disso porque, como nós vamos ver no texto, ele parece não se preocupar em colocar pessoas aleatórias na cidade, povoar a cidade com pessoas aleatórias. Ele deixa claro que aquelas pessoas tinham responsabilidades, e a maior parte dessas responsabilidades eram com relação ao culto ao Senhor. Não é à toa que uma palavra hebraica chamada kahal, que é o equivalente à igreja ou congregação no Antigo Testamento, ela aparece tantas vezes aqui no livro de Neemias, como no capítulo 8, verso 2, e no capítulo 13, verso 1. Um outro detalhe que temos que observar é o local onde Neemias está querendo repovoar: Jerusalém. Jerusalém era uma cidade de extrema importância para os judeus. Eles viam na cidade um significado de nacionalidade, de força. Vamos lembrar, por exemplo, do Salmo 137, onde narra a tristeza do povo no período do exílio por não poder mais cantar em Jerusalém. O verso 6 diz que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Um outro elemento do texto que nos salta aos olhos é o termo pelo qual Jerusalém aqui é referida, ela sendo duas vezes chamada de Cidade Santa. Isso nos versos 1 e no verso 18. Isso nos remete, meus irmãos, imediatamente à Cidade Santa descrita lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 2. Vi também uma cidade santa, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada
para o seu noivo. O apóstolo João, em Apocalipse, menciona o local em que os cristãos se reunirão na presença de Deus. Jerusalém, aqui do nosso texto, funciona como um lembrete, uma seta que aponta para o novo céu e a nova terra, aonde Cristo será glorificado por toda a eternidade. Aonde, nas palavras do Dr. Joel Bick, a santidade do povo será o reflexo da santidade do próprio Deus. O capítulo 11, então, meus irmãos, que nós lemos aqui, é a resolução do problema apresentado no capítulo 7. Uma cidade vazia, espaçosa e, portanto, vulnerável a ataques. Um povo até então desorganizado e longe do verdadeiro culto ao Senhor. Neemias procura organizar uma das maiores convocações de repovoamento da história. Sendo assim, durante esse texto, nós vamos observar que um dos principais anseios, um dos principais desejos do povo cristão deve ser o de sempre se apresentar diante de Deus para servi-lo, seja por necessidade, seja por responsabilidade ou simplesmente por vontade própria. Se os irmãos repararem bem, o capítulo ele tem uma divisão textual muito simples, muito bem clara. Os versos 1 a 2 apresentam aqueles que ficaram em Jerusalém, e isso vai ser detalhado com nomes a partir do verso 4 até o 19. O verso 3 são destacados aqueles que foram morar nas outras cidades de Judá, sendo também detalhado com nomes a partir do verso 20 até o final do capítulo. Os 3 primeiros versículos, então, que nós lemos, são o núcleo do capítulo. E esses versículos vão nos dizer que grupo foram morar em Jerusalém ou nas outras cidades, qual foi o processo que levou eles a morarem em Jerusalém ou nas outras cidades. Neste texto, meus irmãos, Neemias vai nos mostrar que os eleitos não foram chamados para serem servidos, mas para servirem a Deus e à congregação dele. Pensando nisso, eu quero tratar com os irmãos sobre o tema o chamado de Deus para servir, onde nós encontramos nesse texto 4 exemplos de servos: os vocacionados à liderança, os escolhidos por causa da necessidade, os voluntários e os que serviam fora da cidade. O primeiro ponto que eu quero destacar então é que Deus chama para servir os vocacionados à liderança. O texto começa dizendo que os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Estes príncipes aqui dizem respeito aos líderes de cada família de Israel, ou tribo de Israel. Eles estavam ali naquele momento. Eles são listados a partir do verso 4 até o verso 9. Mais especificamente, esses líderes aqui são da tribo de Judá e Benjamim. Mas como veremos, não foi somente esse tipo de liderança que ficou em Jerusalém, mas também a liderança sacerdotal, listado nos versos 10 a 14, e a liderança levítica, listado nos versos 15 a 18. Para quem porventura não conhece, os sacerdotes eram homens descendentes de Abraão, que tinham a responsabilidade de representar o povo diante de Deus, com sacrifícios, e também de expor as Escrituras, de explicar as Escrituras. Os levitas também eram um povo exclusivo ao trabalho de Deus, porém eles eram responsáveis ali pela organização do templo. Eles realizavam trabalhos internos, como chegar mais cedo para organizar os utensílios sagrados, limpar o templo, cuidar da organização do culto, da liturgia e etc. Ou seja, todos os líderes do povo, sejam políticos, sejam religiosos, ficaram em Jerusalém. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui nessa parte é que os líderes não tiveram uma escolha quanto ao seu chamado à responsabilidade. A gente observa que, de certa forma, meus irmãos, os líderes não passaram por um processo de escolha para ficarem ou não em Jerusalém. Muito menos o texto menciona algum tipo de voluntariado desses líderes para morarem na capital. O texto parte do princípio que o lugar de grande parte dos líderes em Jerusalém é ficar em Jerusalém, é servir em Jerusalém. O lugar daqueles que estavam à frente dos trabalhos políticos e religiosos e sociais era na capital, cumprindo as suas responsabilidades. Se nós olharmos para toda a história registrada de Gênesis a Apocalipse, veremos que Deus sempre chamou líderes para o seu trabalho. Mas o interessante é que Deus nunca perguntou se eles queriam ou não, se eles estavam dispostos ou não para o trabalho. O Senhor simplesmente os chama e eles obedecem. Observamos isso, por exemplo, com Noé, Abraão,
Jacó. Alguns até relutam se achando indignos ou incapazes, como Moisés, por exemplo, que dá algumas desculpas para não atender o chamado de Deus, mas ainda assim, no final, ele atende à responsabilidade dada pelo Senhor. O interessante é que nós também temos um outro exemplo de líder que sempre desempenhou o seu trabalho com maestria e sempre esteve onde era preciso. Jesus também desempenhou as suas responsabilidades. Ele cumpriu a responsabilidade redentiva que estava sobre ele, mesmo antes da fundação do mundo. Desde o início, lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz que haveria de vir o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, Jesus já se encontrava pronto a cumprir a sua responsabilidade de nascer, cumprir a lei, sofrer, morrer por causa dos nossos pecados e ressuscitar. E mesmo no momento de profunda angústia que Jesus passou, pouco antes de ser entregue às autoridades, aonde ele pede que fosse passado dele aquele cálice, ainda assim, Jesus jamais cogitou o contrário, Jesus jamais cogitou não cumprir a vontade de Deus Pai. Antes disso, ele foi e é até hoje o líder por excelência, aquele que restaurou não um templo, não uma cidade, mas as nossas vidas. Meus irmãos, em se tratando dos líderes da igreja, das sociedades, o fato é que juntamente com essa excelente obra almejada, também vem a responsabilidade de sempre se colocar à frente do trabalho, aonde quer que Deus os mande. Se almejamos ver uma igreja atuante, os primeiros a atuarem devem ser justamente os líderes. Um segundo ponto, Deus chama para servir os escolhidos segundo a necessidade. Ainda no verso 1, nos é dito que se deitou sorte para que 1 a cada 10 homens ficassem em Jerusalém. No Antigo Testamento há várias passagens sobre o lançamento de sorte. A palavra hebraica aqui para sorte refere-se a pequenas pedras que eram lançadas para produzir um resultado. O povo acreditava que Yahvé confirmava a sua vontade no lançamento dessas sortes. Essa prática foi usada, por exemplo, por Josué para dividir a terra de Canaã entre as tribos. Isso está lá em Josué 14, verso 2. Mas o que nos chama a atenção nesse trecho do versículo 1 é que Deus chama a 10ª parte para servir. Meus irmãos, está contido aqui um dos principais elementos de fidelidade a Deus nas Escrituras: os dízimos e as ofertas. 1 em cada 10. Ou seja, 10% de todos os homens foram ofertados a morar na cidade santa, a maioria deles a serviço no templo. Se antes o povo entregava o dízimo apenas de alimentos, agora, nas palavras de Bruce Waltke, o povo oferece o dízimo de si mesmo. O povo estava disposto a aceitar o resultado do lançamento da sorte como sendo a vontade de Deus. O dízimo agora era vivo. Aqueles homens entenderam a necessidade de morarem em Jerusalém. E mesmo no meio de tantas dificuldades, ao serem escolhidos por Deus, simplesmente se apresentaram como ofertas vivas e agradáveis ao Senhor. Quando olhamos novamente para a história, nós vemos que Jesus também chamou uma parte dos seus homens para servir. Um caso que nós poderíamos citar aqui como exemplo é justamente a escolha dos 12 discípulos de Jesus. É sabido que, na verdade, Jesus tinha por volta de 70 seguidores, como nós podemos ler em Lucas no capítulo 10. E provavelmente Jesus poderia ter escolhido qualquer um daqueles homens. Eles estavam dispostos a esse chamado, porém Jesus chama apenas 12. Obviamente essa escolha não foi através de sorte, e o número 12 também não é uma 10ª parte dos seus seguidores. Mas o que nós podemos ver é que aqueles 12 escolhidos, com todas as suas falhas, ainda assim, quando foram escolhidos por Jesus, se apresentaram como servos. Uma pergunta que nós devemos fazer então, será que se muitos dos nossos irmãos, se o pastor chegar para conversar e dizer que elas foram escolhidas para ajudar no ministério de casais, por exemplo, ou para servirem como professores ou conselheiros, será que esses irmãos terão a mesma disposição em servir como se fosse o próprio Deus os chamando? Como se fosse o próprio Deus os escolhendo? Vemos que, a despeito de todas as falhas políticas, religiosas e morais do povo, ainda assim, meus irmãos, ao serem escolhidos,
desempenharam as suas responsabilidades conforme a vontade de Deus. Um terceiro ponto, um terceiro grupo que nós observamos aqui nesse texto, é que Deus chama para servir aqueles que se voluntariam. No verso 2, nós lemos que alguns se voluntariaram e por isso eles foram elogiados pela disposição em ficar em Jerusalém. Perceba que esse terceiro grupo não são de líderes. Esse terceiro grupo também não são de pessoas escolhidas. Mas mesmo assim, eles entenderam a necessidade de ajudar na restauração da cidade santa. E se tem algo que nós podemos aprender aqui com esse grupo, é que servir no reino de Deus abençoa os outros, mas ao mesmo tempo abençoa quem está servindo. O verbo oferecer, aqui do verso 2, está em um modo muito raro encontrado nas Escrituras. Esse tipo de verbo ele é usado quando o sujeito realiza e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, no português nós temos 3 tipos de ações. A ativa, que é quando o sujeito pratica a ação, não é? Por exemplo, eu ajudo, eu pratico a ação de ajudar. Nós temos a ação passiva, que é quando o sujeito sofre a ação, por exemplo, eu sou ajudado, eu recebo a ação de ser ajudado. E por último nós temos a ação reflexiva. Um exemplo seria eu me ajudo, ou seja, eu pratico a ação em mim mesmo, de me ajudar. O verbo oferecer aqui do verso 2 tem quase a mesma função reflexiva. A única diferença é que o texto não está dizendo sobre oferecer-se a si mesmo. A ideia aqui é de que quando eu me ofereço, quando eu ajudo o outro, quando eu me ofereço para servir o outro, automaticamente isso reflete em bênçãos para mim. Automaticamente isso reflete em mim. Em outras palavras, aqueles que se oferecem para ajudar, se ofereceram aqui para ajudar em Jerusalém, agiram a fim de ajudar a cidade, mas ao mesmo tempo, este ato de servir seria refletido automaticamente na vida deles mesmos. E por incrível que pareça, esse grupo também nos mostra que a ajuda se faz necessária em todas as ocasiões. Meus irmãos, não há nenhum momento em que o nosso serviço ao Senhor seja desnecessário. Nós observamos isso no texto porque a palavra voluntariar aqui, o verbo voluntariar, faz referência a um termo usado em diversas ocasiões. Por exemplo, ele é usado para o culto ao Senhor. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. 1 Crônicas 29, verso 17. Aqui nós temos alguém se apresentando com um coração voluntário, em culto, em oferta a Deus. Esse termo também é usado, é sentido também na questão de guerra, no momento de guerra. O meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam ao Senhor, Juízes 5:9. Ou seja, meus irmãos, não há um momento, não há nenhum momento, nenhuma situação, seja de guerra, seja de paz, em que eu não precise me oferecer em serviço a Deus. Não há nenhum momento em que você não precisa servir ao Senhor. Isso nos faz refletir sobre as bênçãos que são produzidas e que são desfrutadas por aqueles que se voluntariam em todo o tempo. Podemos olhar novamente para os outros seguidores de Jesus, aqueles que não foram escolhidos nominalmente, mas que mesmo assim se voluntariaram, se dispuseram a seguir, a aprender, a serem enviados por Jesus para pregar o Evangelho. Talvez a grande lição que nós devemos aprender aqui é que se voluntariar para servir a Cristo não traz vantagens apenas para quem vai desfrutar do seu serviço, como por exemplo uma criança que vai ouvir a sua aula, a igreja que vai comer da sua comida, ou a igreja que vai participar da sua programação. Mas servir ao Senhor traz implicações pessoais, espirituais, práticas, principalmente para quem se dispõe para servir também. Temos que entender o seguinte, meus irmãos. Por exemplo,
Grande parte das frustrações das pessoas hoje em dia é que elas estão acostumadas demais em serem servidas, muito mais do que servir. O grande problema é que, na perspectiva bíblica, o nível da nossa satisfação é medido pelo nível do nosso esvaziamento de nós mesmos, para servir a Deus e aos outros. De acordo com a palavra de Deus, se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Temos visto aos montes pessoas ansiosas, angustiadas, porque as coisas não estão saindo como elas querem. Pelo que nós vemos no texto aqui, o mais importante, na verdade, é o que Deus quer, e Ele quer servos. Um quarto e último grupo que nós observamos aqui no texto é que Deus chama para servir mesmo fora da cidade. No verso 3 nós somos apresentados a um outro grupo, não de pessoas que foram chamadas segundo as suas responsabilidades, não de pessoas que foram chamadas segundo a necessidade, ou que pessoas que se voluntariaram, mas somos apresentados a pessoas que não foram morar em Jerusalém. Os seus nomes estão listados dos versos 20 até o verso 36, o final do capítulo. Mas mesmo estes, que foram morar fora da cidade de Jerusalém, nos chama a atenção para alguns detalhes. O primeiro deles é que cada um deveria servir aonde estivesse. O versículo começa dizendo que irá detalhar a lista dos chefes da província que habitaram em Jerusalém. E de fato essa lista começa a ser narrada a partir do verso 4. Porém, ainda no verso 3, Neemias diz que alguns foram morar em outras cidades de Judá. Um detalhe importante que nos é trazido é que, a respeito dessas cidades, é que cada um habitou na sua possessão ou na sua propriedade. Essa aqui é uma referência a Josué 14, aonde, lançado sorte, a terra foi dividida, foi distribuída entre as tribos, como nós citamos agora há pouco. Acontece que na volta do cativeiro, a 9ª parte do povo, que não ficou em Jerusalém, automaticamente começou a retornar para as localidades que os seus antepassados outrora viviam. Dentre essas pessoas, o versículo esclarece que eram primeiro Israel, significando aqui que haviam pessoas de outras tribos misturadas ali também, não somente as tribos de Judá e Benjamim. Haviam também sacerdotes, levitas, os servidores do templo e, por fim, os servos de Salomão, que eram basicamente os filhos dos escravos que Salomão conquistou, como, por exemplo, os cananitas. Mas perceba, mesmo essas pessoas que foram morar fora da cidade de Jerusalém, os seus nomes e as suas funções ainda são registrados aqui nesse texto. Isso significa que mesmo essas pessoas morando fora da cidade santa, ainda assim tinham responsabilidades de servir ao Senhor aonde quer que elas estivessem. Não é porque elas estariam morando em outro lugar que elas não precisavam mais servir. Ou seja, meus irmãos, o serviço a Deus não está confinado em 4 paredes ou em fronteiras. Um outro detalhe é que, além delas servirem aonde estivessem, cada um deveria servir com o que soubesse fazer. Algo que fica bem claro aqui no texto é que as pessoas são classificadas primeiramente aqui por suas ocupações e depois os seus nomes. Isso significa que, embora elas não fossem morar em Jerusalém, ainda assim teriam ligações com o serviço no templo, seja na organização física ou no culto em si. De certa forma, essas pessoas teriam que servir tanto em Jerusalém, quanto nas cidades vizinhas, aonde elas moravam também. É interessante perceber, meus irmãos, a aplicação desse grupo de pessoas na vida da igreja. Observem que são pessoas que não foram escolhidas para ficar em Jerusalém. Ainda assim, elas estavam disponíveis, elas serviam tanto dentro quanto fora da cidade. De fato, se você é um líder convocado pelo Senhor para servir, se você foi escolhido para servir, ou se você se voluntariou, isso não significa que o seu serviço a Deus está limitado apenas na igreja. O seu serviço não está limitado apenas na igreja, durante um culto ou em uma programação. O nosso serviço a Deus também se estende fora desses momentos, nos afazeres de casa, na correria do trabalho, no encontro com os amigos, etc. Sendo assim, nas palavras de um grande professor,
O nosso desafio é que a palavra cristão não seja um adjetivo em nossas vidas, mas um substantivo. Ou seja, em vez de sermos chamados de médicos, professores, funcionários cristãos, que nós possamos ser conhecidos como cristãos, que são médicos, funcionários, professores e etc. Porque a nossa prioridade, meus irmãos, é servir a Deus, tanto dentro quanto fora da igreja. Eu quero partir aqui para a conclusão e fazer algumas aplicações para a nossa vida. Realmente o Senhor nos chama para servir, e se nós analisarmos bem o texto, não há ninguém nesse texto aqui que se encaixe no status de não precisa servir, ou você está dispensado. Todos são chamados, em algum momento, de alguma forma, para fazer alguma coisa. E isso contribui com o processo de santificação tanto da igreja quanto de nós mesmos, e redunda em ainda mais glória para Deus. Dessa forma, para finalizar, eu quero fazer aqui rapidamente 4 aplicações que se parecem mais com desejos para a nossa vida. Primeira aplicação, ou desejo, que a igreja veja nos líderes aqueles que são os primeiros a servir. É muito triste, meus irmãos, quando nós vemos homens e mulheres que foram chamados para alguma posição de liderança e, em vez de dar o exemplo de servir, dão o exemplo de como querem ser servidos. Este não é o exemplo bíblico de liderança. Este não é o exemplo bíblico de líder. Pelo contrário, eu poderia citar aqui vários exemplos de líderes que tomaram a frente diante das suas responsabilidades, mas novamente eu quero citar o maior deles, Jesus Cristo. Aquele que antes de ordenar aos seus discípulos que fizesse algo, Ele mesmo fez. Antes de enviar os seus seguidores a pregar o Evangelho, Ele mesmo pregou, ajudou pessoas, discipulou, confrontou pecados, sofreu, morreu por sua mensagem. A grande questão a se pensar é se também estamos dispostos a passar por coisas pelo menos semelhantes a essas. Devemos prestar atenção se, ao olhar para nós, a igreja enxerga pessoas que tomarão a frente do trabalho de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. A semelhança dos perigos de Jerusalém, a semelhança da cidade de Bucha, o mundo, Satanás, o pecado, estão em volta do povo de Deus para atacar a qualquer momento. E cabe também aos líderes tomarem a frente do trabalho, buscando a santificação pessoal e da igreja, de forma diária e constante, mesmo que tudo em volta contribua para o contrário. Um segundo desejo ou aplicação é que aqueles que são chamados pela necessidade tenham prazer por terem sido escolhidos. Meus irmãos, chega a dar pena dos líderes que no final do ano, quando percebem que a igreja está cheia de necessidades a serem supridas, responsabilidades e projetos, então fazem um convite para um irmão, para que ele sirva a sua igreja, e então ele recebe um belo e sonoro: não posso, pastor, não posso, presidente da SAF, não posso, líder dos adolescentes, dos homens, das crianças, dos jovens. Seria muito complicado se, quando Neemias lançasse sorte aqui, o povo escolhido apenas dissesse: então, Neemias, agora eu não posso, deixa para mais para frente. Quando eu desafogar um pouco do meu trabalho, dos meus estudos, eu estou no meio da faculdade, realmente agora não dá. Imagine o quanto seria complicado e desesperador, meus irmãos, se quando orássemos pedindo algo a Deus, Ele nos dissesse a mesma coisa: então, agora eu não posso. Meus irmãos, em detrimento de todos os erros do povo, de toda a falta de compromisso com Deus durante a história, somos obrigados a concordar que os que foram escolhidos aqui não viram outra prioridade, não viram prioridade maior do que atender ao chamado. Jesus, desde a eternidade, também não viu prioridade maior do que atender à vontade do Pai. Então nós temos um padrão aqui, o de sempre procurar dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. É realmente um desafio para nós, meus irmãos, nos colocarmos à disposição
quando chamados para cumprir uma necessidade, a necessidade da congregação. Mas eu quero te propor algo. Quando você for chamado para suprir alguma necessidade da igreja, lembre-se que essa é uma ação reflexiva. Ou seja, não somente você abençoará os outros com o seu serviço, como também você será abençoado por Deus e pelos outros, por causa do seu serviço. Terceiro desejo e aplicação: que aqueles que se voluntariam possam ser mais abundantes. Perceba, é maravilhoso quando nós atendemos o chamado de servir de forma positiva. Além de nós abençoarmos e sermos abençoados, e nós aliviamos também a carga enorme de irmãos que já estão atarefados. Mas o quão magnífico, o quão maravilhoso seria ouvir de seus membros: pastor, ou presbítero, ou líder de sociedade local, eu queria me dispor para ajudar no que for preciso, tem serviço aí para mim? Acredite ou não, meus irmãos, deve haver líderes que duvidam que uma cena dessas um dia possa acontecer nos seus ministérios. Neemias, nesse texto, nos mostra que não precisamos esperar alguém implorar por um pouco do nosso tempo para servir a Deus. Antes, mostra que os seus afazeres seculares é que são secundários. Mostra que desde o dia em que você foi alcançado pela graça irresistível de Deus, as suas prioridades mudaram para o que realmente importa: servir a Deus e aos seus irmãos. Portanto, não espere ser chamado, não espere a necessidade. Mostra que não há nada mais valioso do que se apresentar para servir a Deus voluntariamente, seja em tempo de guerra, seja em tempo de paz. Quarto e último desejo e aplicação: que aqueles que servem a Deus não sirvam apenas durante o culto, mas durante a vida. A igreja é sim, meus irmãos, um local familiar do cristão. É na igreja que nós aprendemos e exercitamos os nossos dons para o louvor de Deus. É na igreja que nós melhoramos conceitos como responsabilidade, comunhão, trabalhamos as nossas capacidades de desenvoltura e etc. Mas basta pararmos um pouco para pensar e nós vamos perceber que na maior parte do nosso tempo, nós não estamos na igreja. Na maioria das nossas horas, nós estamos em casa, seguido pelo trabalho, ou em outros lugares que ocupam o nosso tempo. Muitos passam 1 hora e meia por semana na igreja. Eu comentei isso na sala dos adolescentes, inclusive, hoje. E o restante dos 6 dias, 22 horas e 30 minutos, eles estão fora da igreja, no trabalho, na escola, com os amigos, em casa. Não faz mais sentido, então, continuar servindo a Deus e ao próximo nesses locais também? Começando então nas nossas casas, cumprindo, por exemplo, o que Paulo diz em Efésios 5, aonde maridos, esposas, pais e filhos servem uns aos outros para a glória de Deus. No trabalho, mostrando Jesus através do que nós aprendemos aqui na igreja, coisas como o perdão, o amor ao próximo, a responsabilidade. Com os nossos amigos, mostrando a eles que agora nós servimos a Jesus e que, portanto, a nossa conduta, o nosso estilo de vida é guiado por Jesus e não pelo mundo. Ou seja, o melhor serviço que você pode oferecer lá fora, para a sua família, no seu trabalho, com seus amigos, é a pregação do Evangelho, é o discipulado dos seus filhos, é o discipulado dos seus colegas e amigos. Em outras palavras, mesmo que nós não estejamos no templo, o serviço a Deus não termina. Agostinho dizia que evangelizar é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Podemos parafrasear essa ideia dizendo que servir é um escravo dizendo ao outro aonde encontrar o verdadeiro Senhor de sua vida. Que essa palavra, meus irmãos, possa fazer com que o líder lidere para a glória de Deus, com que os escolhidos
atendam o chamado como se fosse o próprio Deus os chamando. Que os voluntários apareçam, seja onde eles estiverem. E que não possamos colocar jamais um limite de tempo, nem de localidade, para trabalhar na obra do Senhor. Que o nosso serviço a Deus seja diário e constante. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra exposta realmente nos expõe. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalha, ó Deus, em nossos corações, para que nós possamos ser servos segundo a Tua vontade. Para que, ó Deus, a obra principal de nossas vidas, ó Deus, seja Te louvar, ó Deus, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos e falamos. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso serviço ao Senhor não esteja, ó Deus, limitado a apenas o momento de culto, apenas, ó Deus, na localidade da igreja, mas que o nosso serviço ao Senhor, ó Deus, se expanda, ó Deus, para todos os ambientes que nós possamos estar. Em nome do Senhor Jesus, que os Seus servos, ó Deus, sintam prazer e alegria em se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, mais uma vez. Amém e amém.